Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. É sempre através do temor, que é o princípio da sabedoria, alcançando a sabedoria do alto, compreendendo que Ele é a nossa pedra angular do alto, aonde nós depositamos a confiança no Senhor e perseveramos na condução do Seu Espírito reto e inabalável, dia após dia, aonde Ele aplana os caminhos para a sua vinda, aquele que nos ensina que entulha os vales, derruba os montes, entulha os vales, prepara os caminhos para a sua vinda e então entregará tudo ao Pai que lhe outorgou do poder e autoridade e o enviará, aonde as datas são exclusividades do Pai e não vos compete a saber. Assim nos ensina o nosso Senhor, e Ele o enviará com os anjos nas nuvens. Aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois aqueles que estiverem de pé. Os que estão caindo, aqueles que estão adormecidos e não acordaram, não resplandeceram em Cristo, serão sepultados, aonde haverá choro e ranger de dentes. Assim como Ele nos ensina: desperta tu que dormes, resplandece, alcança-se através dele a iluminação, aonde outrora estávamos segundo parábolas, aonde estávamos sem a compreensão das coisas do reino dos céus, mas mesmo assim chegamos pela fé através dele, aonde sempre quando ele tem um encontro com os pecadores e diziam: que queres que te faça? E muitos, sabiamente diziam: queremos ver, porque sabia que, assim como outrora estávamos cegos, com escama nos olhos por conta do príncipe do poder do ar, segundo amantes de si mesmos, segundo a presunção e segundo amando o que há no mundo, estávamos apartados, porque aquele que conhece, aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Mas uma vez que alcançamos a expiação pela culpa dos pecados e uma multidão de ofensas nos foi apagada, perseveramos. Antes, o nosso tesouro está em meditar, o nosso prazer está em meditar na sua lei de dia e de noite. Aleluia! Aquele que tudo opera e executa, aquele do qual nós perseveramos e depositamos a confiança. O grande eu sou, aquele que já dizia antes que houvesse dia: eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Aquele do qual nós bendizemos e glorificamos o teu santo nome, fiel e verdadeiro, aquele que tem sempre nos ajudado, nosso guarda, aquele que não tosqueneja, que não dormita, aquele que dá ordem aos anjos a nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum e perseveramos combatendo um bom combate, segundo a fé opera em nós obras sempre de justiça, da qual ele sempre nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. É necessário demonstrar o entendimento, que é desviar do mal, e ninguém pode por si mesmo, a não ser por aquele que já o venceu, e através dele nós somos benditos. Não há maldição para aqueles que são abençoados nas regiões celestiais,
co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aqueles que perseveram dia após dia, fazendo não para serem vistos pelos meros mortais e tampouco para os agradá-los, mas antes fazendo para ser visto por aquele que tudo opera e executa em oculto, e antes anunciando a verdade, da qual a palavra diz: ai daquele que o Senhor peça para que diga algo e não diga, assim como ai daquele que diga algo que o Senhor não disse, e ele o levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. Assim nos ensina o Senhor. Por isso perseverai, sejais constantes, buscai sempre a verdade, que é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Estejais firmes e constantes dia após dia, segundo aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, e aqueles que ainda retrocedem e já não são mais segundo a sua fidelidade, ele continua sendo fiel para os julgar segundo a sua justiça, equidade, imparcialidade e exercer o direito, assim como ele nos ensina que também haveria um remanescente dos filhos de Levi que seriam colocados à prova, assim como o fogo é para o crisol e a prata, assim como sabão de lavandeiro, aonde ele sim tem uma veste reluzente, o linho fino da justiça, a ponto de que sabão de lavandeiro terreno não consegue santificar tais vestes, assim como aquele que estiver segundo a sua verdade, santifique-se enquanto há tempo. Aquele que estiver segundo a sua verdade, purifique-se mais ainda enquanto há tempo, porque o Senhor agrada daqueles que permanecem segundo as obras de justiça, e já não somos nós que vivemos, mas ele vive em nós, e maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.